A Débora pergunta uma coisa muito interessante. O que treinar para sair do básico e tocar mais bonito, mais melodioso? O treino. Exatamente. Você começou a exatamente. dirigir, você é duro para dirigir, você dá uns trancos no carro, você fica com medo. Vê daqui a um ano. Vai dirigir todo dia. Faz daquilo uma rotina. Se torna uma coisa normal. A Malu sabe, eu dirijo dormindo, cara. Tranquilo, sem problema nenhum. Não. Pelo amor de Deus. Não entra nessa. Vamos lá. Então, qual é a frequência ideal para estudar técnicas no teclado, Hélio? Diário. Ok. Isso aí é resposta curta e direta. Dentro do tempo que eu tenho para estudar, quanto tempo eu devo separar para estudar técnica para soltar os dedos no teclado? Quanto tempo? Dentro do tempo que eu tenho para estudar, quanto tempo eu devo separar para estudar técnica isso é para muito soltar os dedos interessante. no teclado? Olha, você tem que separar o seguinte. Eu sempre falo, começa pelo mais difícil. Se você tem muito problema com mão esquerda e mão direita, começa pelos exercícios. E quanto tempo eu devo separar? Digamos que você tenha 100% de um tempo. Vamos calcular com 1 hora, para nós termos uma ideia melhor. Normalmente, eu sugiro você dividir em quartos de hora. 15 minutos para técnicas, tem 15 minutos para escalas, 15 minutos para acordes e 15 minutos para uma música. Mas aí você pode alterar esses tempos conforme a necessidade que você tem. Se você tem muita dificuldade para técnicas, você aumenta o tempo de técnicas. Entendeu? Eu posso estudar técnica em um teclado com teclas não sensitivas? Primeiro, o que é técnica? O que é teclas sensitivas? Nós já falamos. Eu vou te começar de cobrar. Nós já falamos na outra musiquinha aqui. Gente, técnica sensitiva. Eu vou pegar órgão e piano. Piano acústico e um órgão. Não é teclado. Órgão. Você chega num piano e toca devagarinho a tecla. Plim, ela vai sair baixo. Toca forte. Bem, ela sai alta. Chega num órgão, toca com força e toca fraco. Vai sair o mesmo volume. Essa é a diferença, Malu. De um teclado sensitivo para um teclado não sensitivo. Ok. Para estudar técnica, olha, numa boa, se você não tem nada para estudar, qualquer teclado serve, ok? Mas se você pode escolher ou pode trocar de teclado, melhor coisa, sempre um teclado com teclas sensitivas. Entendi. Viu, gente? Então tá explicado. Isso. Em quanto tempo eu estarei tocando com os meus dedos mais soltos nas teclas? Ou seja, depois de quanto tempo eu serei mais veloz nas teclas? Isso daí é um processo que vai andando passo a passo, a passo, em tudo. Ou seja, é o que eu falei anteriormente. Para uns vai levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, para outros vão levar 8 meses, 4 meses, 5 meses. Depende. A questão é, Malu, agora é muito legal. Aproveita a viagem. Porque eu me lembro uma entrevista do Ayrton Senna e ele falou assim: eu busquei tanto sucesso, desesperado, eu me anulei para várias coisas em busca do sucesso. Quando eu consegui o sucesso, falei, é isso que é o sucesso? Sabe? Ou seja, não que ele seja decepcionante, mas quando você vai falar com um alpinista, presta atenção nisso, ele nunca vai falar para você, Malu, do tesão que ele teve quando ele chegou no topo. Não. Ele vai contar para você a escalada. Chegar lá em cima, eu estava lendo sobre isso outro dia, os alpinistas dizem que é tipo um sentimento de decepção. Cheguei no topo do mundo. Puf! Agora eu vou descer. Porque o tesão do alpinista é a subida e a descida. O tesão do paraquedista não é abrir o paraquedas, é a queda livre. O paraquedas é para ele não se borrachar no chão. Então, o que eu falo é assim, não fica mensurando o tempo em quanto tempo você vai estar tocando bem. O importante não é isso. O importante é que você aproveite a sua primeira aula como fosse a melhor aula do mundo. E aproveite a sua 50ª, a sua 100ª aula como se fosse a melhor aula do mundo. Eu posso responder aqui o Cláudio? Deixa eu responder o Cláudio. Está me parecendo que essa jornada não é para iniciantes. Será só para quem já tem algum conhecimento? Não. Deixa eu explicar uma coisa, Cláudio. Às vezes você vê os comentários aqui, né? As pessoas que já estão aqui, a maioria já iniciou, mas eles tiveram que iniciar em algum momento. E você está iniciando agora. Então, o que ele está falando é sim para iniciante, claro. É para quem está no meio, é para quem está mais avançado, é para todos. É por isso desse podcast, porque nós precisamos falar com
todos. Ô, Cláudio, em vários níveis. Aqui é pessoas de vários níveis no piano. Deixa eu falar pro Cláudio, quando eu falo para você estudar todo dia, veja bem, vou falar pro Cláudio, mas serve para todo mundo aqui. Se você está no nível médio avançado, você vai sentar e vai estudar aquilo que você precisa estudar. Se você está no nível iniciante, 0 do 0, você vai sentar e vai estudar aquilo que você precisa estudar. Vou fazer uma alusão de novo a uma academia. Você chega numa academia, você vê um garoto magrelo, de 17, 18 anos, magrinho, levantando lá um pouquinho de peso assim, ó, tunk, 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 tunk. Aí você olha pro lado, você vê um cara forte pra caramba, levantando 50 vezes mais peso do que o garoto. Qual é a diferença de um para o outro? Nenhuma. A diferença é que o cara fortão, ele já teve um caminho que ele percorreu. Lembrando que o Arnold Schwarzenegger, quando começou, era magrelo. E ele foi Miss Universo. Ou seja, existe um caminho. Então, Cláudio, eu costumo falar sempre uma coisa muito interessante. Não confunda o palco de uma pessoa com o teu bastidor. Esta live, o que eu estou falando a nível de técnica. Para uns, a técnica pode ser... Para outros pode ser... Tom, dom, dom. Técnica é técnica, cada um estuda no seu nível. Para eu estudar técnica, eu vou estudar de uma forma. Para o Cláudio estudar técnica, ele vai estudar de outra forma. Qual é a diferença? A diferença é que eu já percorri um longo caminho e o Cláudio está começando. E não tem nada errado, porque o Cláudio pode percorrer o mesmo caminho, só que com a nossa metodologia de ensinar, você pode percorrer esse caminho em 1/3 do tempo, cara, 1/4 do tempo. Com certeza absoluta. Então não é para... avançados, Cláudio, é para iniciante também. Na realidade, eu sempre falo, quando eu crio Música Sem Limites, eu poderia criar, Malu, o curso para pessoas que já tocavam, podia fazer um curso só de repertório, mas eu resolvi fazer um curso para quem estava iniciando no teclado. O Magníficos te leva para um outro nível, mas ele pega você do 0, 0, 0, 0, 0 e te leva para cima. Por que eu fiz isso? Porque o meu tesão, a minha realização é ver a transformação de uma pessoa. Pegar a Denise sem tocar nada, e a Denise falou que minha mão direita eu não converso com a esquerda. Não conhece uma ova. A Denise está tocando Beringer, tocando um montão de coisa. As pessoas vão crescendo. A pessoa só dá conta de quanto ela cresceu se ela conseguir olhar para trás e fazer uau! Gente, isso é tão fantástico. Se você puder registrar o seu começo, faça. Registre o seu começo, grave os seus primeiros vídeos, grave seu jeito duro de tocar. Faça isso. Sabe por quê? É tão maravilhoso. Quando eu olho lá para 2016, 2015, quando eu comecei a gravar meus primeiros vídeos, eu vejo a Malu de hoje, eu falo como eu cresci, como eu evoluí. Quando eu observo, por exemplo, hoje eu sou muito introspectiva, sabe? Eu sou muito de sentir, eu gosto de ouvir, que eu acredito muito que Deus não mora no céu, aquele céu que a gente vê. Eu acredito que o céu está dentro de nós e ele mora dentro de nós. Então, às vezes, quando você está com aquela voz dentro de você, você para se ouvir, eu acredito que é o próprio Deus falando com a gente, né? E hoje foi muito interessante, porque hoje eu estava num papo com uma suíça, e num papo desenrolando uma conversa, tal. E ela falou, nossa, como o seu alemão tá bom, como você desenvolveu tanto no seu alemão. E eu fiquei assim, olhando para ela, porque eu estudei 1 ano e eu tinha uma frustração tão grande que nesse período de 1 ano de escola, onde eu paguei caríssimo, nós pagamos caríssimo na escola de alemão, porque alemão tem que ser escola, eu não falava quase nada. Eu sabia muita gramática, mas pouco no falar. E o que aconteceu? Eu comecei a ir para a rua e falar com as pessoas. Eu comecei a trabalhar fora com as pessoas, a desenvolver com as pessoas. E hoje eu tive esse feedback. Então, eu vou te dizer o seguinte, se você treinar, você vai ver o seu feedback. Mas grava o teu primeiro começo. Porque tem uma fala, Hélio, que eu amo. Eu já li aqui a última. Fala aí, mano. Tem uma fala que eu amo. Linda, linda, linda. Está em Provérbios. Diz assim... Não foi aquele cara, o Salomão, que escreveu essa parada aí? O teu primeiro estado, na verdade, poderá ser pequeno, mas o seu último estado
crescerá sobremaneira. Se acreditar nisso, hein? Essa fala tem uma força para mim tão grande, Hélio. Essa fala tem uma força para mim, porque se você tem um registro de você tocando agora no seu início, você tem um registro numa festa, numa igreja, um treinozinho em casa, um vídeo que você mandou para o Hélio, você tem esse registro, guarda com muito amor. Daqui a 3 meses, grave outro. Daqui a 3 meses, grave outro. Nossa, eu daria qualquer dinheiro do mundo para ter vídeo de eu tocando quando eu tinha 10 anos lá no curso de música. Isso é muito importante, porque você vai ver como você vem crescendo, desenvolvendo, sabe? Como você vem sendo aquela pessoa mais incrível. Porque todo dia você fazer a mesma coisa, você acha que não está tendo desenvolvimento ali, não está tendo crescimento ali. Mas, de repente, quando você olha, compara, faz as comparações, você fala assim, nossa, como eu cresci. Eu achava que eu não falava inglês, até chegar na Inglaterra e resolver tudo para o Hélio, para o amigo dele, que foi meu professor de inglês, e ele chegar para mim e falar assim, ele com lágrimas nos olhos, falou, como você cresceu. Aquele momento, para mim, foi um despertar. Ou seja, marque o teu caminhar, sabe? O teu, como é que eu posso dizer? Seu desenvolvimento no teclado. O seu caminho, né?